Podem sentar-se. Meus amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, acabamos de ouvir as leituras da Epístola e do Santo Evangelho. Na leitura da Epístola, na leitura do Evangelho de hoje, nós vemos Jesus mais uma vez se mostrando ou aparecendo como aquele que domina todos os elementos, aquele que vence todas as tempestades. Jesus que vem para mostrar mais uma vez a sua divindade, aplacando assim esta tempestade. Eis que se levantou no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas alagavam a barca. Jesus estava na barca juntamente com os seus apóstolos. Ali já estavam os apóstolos com Jesus. Jesus vai atravessar o lago de Genezaré, que eles chamavam de Mar da Galileia. O lago é tão grande que às vezes parece um mar, tem as suas praias. Em algum ponto não é possível nem visualizar o outro lado, a outra margem. Então, nós temos este grande lago que era ali então o mar. E os pescadores, apóstolos de Jesus, que antes eram pescadores, estavam ali acostumados já a atravessar aquele lago, porque eles pescavam ali justamente. E eles tinham suas barcas que tinham deixados à beira do mar para seguir Jesus. Mas as barcas ficaram lá e de vez em quando Jesus com os apóstolos usavam aquelas barcas. Principalmente nós vemos no Evangelho Jesus subindo a barca de São Pedro. E hoje Nosso Senhor então vem atravessando este barco depois, claro, de alguns dias de muito caminhar, de muito pregar o Evangelho, e Nosso Senhor, Ele estava cansado, então Ele chega ali, vai atravessar aquele lago, Ele entra na barca e Ele acaba dormindo no fundo da barca. Mas veio a tempestade. Os apóstolos ficaram ali com as suas técnicas, com a sua experiência, remando. Estavam ali conduzindo a barca no meio daquela tempestade, mas encontrando muitas dificuldades. Meus amados irmãos, eles foram até Jesus para pedir a Jesus a ajuda, e acordaram Jesus e falaram: Senhor, salva-nos que perecemos. E Jesus naquele momento respondeu-lhes em tom de censura: por que temeis, homens de pouca fé? Os apóstolos estavam ali fraquejando na sua fé, porque eles pensaram naquele momento que já estava tudo perdido e que a barca ia afundar e que eles não iam conseguir se salvar no meio daquela grande tempestade. Meus amados irmãos, as tempestades existem na nossa vida. Nós podemos dizer que esta barca é a barca de Pedro, que simboliza a igreja. Nós podemos dizer que esta barca é a nossa alma, que nós precisamos também de enfrentar tentações e dificuldades para chegar ao porto seguro que é o céu. E tanto a nossa alma, tanto como cada um de nós em particular, como também a igreja sofre perseguições. A igreja vem sofrendo perseguições desde o seu início, desde o seu começo. Sempre a igreja então sofre perseguições, e quando a igreja é perseguida,
todos nós, membros da igreja, também sofremos com estas lutas, com estas perseguições, com essas dificuldades que nós precisamos de enfrentar coletivamente. Mas, particularmente também, nós temos as nossas tempestades. Particularmente também, nós temos, muitas vezes, que sofrer dores, tribulações. E essas dores, muitas vezes, são queridas, ou permitidas, ou não impedidas por Deus. Às vezes, o próprio sofrimento que acontece conosco é querido por Deus. Deus mesmo quer este sofrimento para nós, essa dificuldade. Por quê? Porque é justamente no meio das dificuldades, na hora de enfrentar as tentações, as tribulações, as enfermidades, é que nós nos fortalecemos. É ali, naquele momento, que nós adquirimos mais a virtude, ou crescemos na virtude. É ali naquele momento que nós adquirimos mais méritos diante de Deus. É no momento das dificuldades que nós aumentamos então a nossa santidade. Se temos mais mérito, se temos mais perfeita a virtude, isso quer dizer que a santidade é maior. Saímos das tribulações com uma santidade muito maior do que quando nós entramos. Mas para isso é necessário sempre enfrentar as tentações. Para isso é necessário sempre lutar contra as dificuldades. Por quê? Porque pode vir uma outra tentação, que é a tentação do desânimo. Na hora de enfrentar uma dificuldade, às vezes vem o desânimo. Meus amados irmãos, o desânimo nestas horas, o desespero nestas horas, é sinal de falta de fé. É sinal que a fé é muito pouca. Nós precisamos, neste momento, recorrer a nosso Senhor. Jesus falou para os apóstolos que eles estavam ali com pouca fé, não porque eles foram pedir ajuda, não. Jesus disse ali que eles estavam com pouca fé por conta da dúvida que eles estavam, por conta já meio que do desespero que eles estavam entrando, porque a barca estava já afundando. Foram as palavras que eles usaram para Jesus: Senhor, salvai-nos porque perecemos. Meus amados irmãos, quando nós temos as dificuldades, precisamos sim recorrer a nosso Senhor. Porque enquanto os apóstolos lutavam sozinhos, eles estavam cada vez mais afundando. Quando Jesus então vem, quando Jesus então se levanta, quando Jesus então se coloca à frente das tempestades, elas se acalmam, elas se dissipam, as tempestades vão embora. Meus amados irmãos, as nossas tribulações também são assim. Muitas vezes nós lutamos e não conseguimos. Às vezes até examinamos qual é a nossa luta e constatamos que ela é muito pouca, quase nada. Quase nada. Às vezes, por muito pouco, nós já quase nos desesperamos. Por quê? Porque estamos lutando sozinhos. Estamos querendo resolver as coisas do nosso jeito. Estamos querendo fazer que tudo aconteça como nós queremos. Mas quando nós deixamos Jesus na frente, deixamos que Jesus tome conta da nossa vida, deixamos que Jesus nos leve pelo caminho que Ele quer, Ele sabe qual é o melhor caminho, então parece que as tempestades se acalmam. Por quê? Porque Jesus está ali. Jesus tem o poder
de aplacar todas as tempestades. Então, meus amados irmãos, nós precisamos justamente de, neste momento, fazer como os apóstolos, sim, recorrer a Jesus, mas não nos deixar levar pelo desespero, pelo desânimo, mas sim, antes disso, imediatamente, já colocar Jesus sempre na frente e confiar nele, que assim nós conseguiremos vencer todas as dificuldades. Mesmo às vezes Jesus parece estar ausente, Jesus parece nos ter abandonado, mesmo às vezes parecendo que Jesus não está olhando para nós. Ele não nos abandona. Às vezes parece que ele se foi, mas não. Nós é que às vezes abandonamos a Jesus, mas quando nós não o abandonamos, ele está ali, ele está perto de nós. Basta uma oração, basta um pedido, basta uma jaculatória, e Jesus então vem a nosso favor. Meus amados irmãos, tenhamos confiança no amor e no poder de Deus nosso Senhor para nos ajudar a enfrentar e superar todas as dificuldades. Não vamos reclamar das tentações e nem das penitências e nem das intempéries da nossa vida, mas, por outro lado, confiamos em Deus que através dessas dificuldades nós conseguiremos as virtudes, nós receberemos os méritos, nós salvaremos as nossas almas. Que Nossa Senhora nos alcance esta graça. Amém.